Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para as cidades de Monte Santo de Minas, Santa Rita do Sapucaí e Santa Bárbara. Campeonato Mineiro. Atlético volta a jogar mal e apenas empata com o Uberaba. Time deixa o campo na Arena do Jacaré vaiado. Técnico Dorival Júnior e a sequência para Ricardo Bueno e Renan Oliveira. Salvou a atuação de Bernard, improvisado na lateral. No Cruzeiro, a preocupação de Cuca com a adaptação ao mata-mata, que vem por aí. O Wellington Paulista, nenhuma proposta. E, claro, ele está de olho no clássico contra o América, que é marcar mais gols. Vivo Minas e BMG Montes Claros, quartas de final da Superliga Masculina. Destaque de hoje, vamos receber os nossos comentaristas. Boa tarde, Frederico Jota. Boa tarde. Flávio Boa Carvalho, tarde. Fábio Pinel. Então vamos lá, o Minas Esporte começa com o empate do Atlético com o Uberaba. As modificações que não surtiram efeito. E mais uma partida em que o Galo não mostrou progressos. O Atlético voltou a apresentar limitações e apenas empatou com o Uberaba em 1-1 na Arena do Jacaré, a oitava rodada do Campeonato Mineiro. O Galo entrou em campo com novidades e improvisações nas laterais. Na direita, o técnico Dorival Júnior escalou o meia Bernard, promovido das categorias de base. Na esquerda, o volante Richarlison foi a nova tentativa. Mais uma vez, um Atlético cheio de alterações. O técnico Dorival Júnior vai tentando achar a melhor formação, mas o time não se encaixa. Gol só na segunda etapa e o Galo já voltou com outra alteração. O meia Mancini na vaga do volante Toró e conseguiu abrir o placar com Ricardo Bueno, completando de cabeça o cruzamento aos 4 minutos. Bobeada atleticana, o Uberaba chegou ao empate. Na troca de passes, Bruno Campos, depois de exigir grande defesa de Renan Ribeiro, pegou o rebote e mandou para as redes, 1-1. E aí Mancini ficou 13 minutos em campo. A esperança atleticana deixou o gramado contundido. O Atlético lutou para alcançar a vitória, mas sem inspiração, insistiu em bolas alçadas na área e não obteve sucesso. O time saiu de campo vaiado. Tranquilo, muito tranquilo, consciente do que está acontecendo com a equipe, sabendo que teríamos problemas, já sentindo isso, por isso que eu estava tentando modificar o padrão da equipe. Infelizmente, alguns jogadores fora de combate, mas entendendo a postura da torcida. A torcida exige e quer o melhor. E a equipe pode jogar muito mais do que vem jogando. Agora é questão de todos nós nos abraçarmos, darmos as mãos e buscarmos aí a nossa melhor condição. E o Atlético ainda pode evoluir muito e vai evoluir, se Deus quiser, no momento certo. Com o resultado, o Atlético foi a 17 pontos, ficando a 2 do líder Cruzeiro, que pega no domingo o América, terceiro colocado, com 16 pontos. E olha só, a gente recebeu um monte de mensagens falando dessa situação do Atlético, da posição do time, da situação do que o Atlético não tem apresentado em campo. O Marcos Aurélio Costa, por exemplo, está dizendo assim, olha, o time está um lixo, não aguento prudente, adeus primeiro semestre. Será que é a hora mesmo do torcedor já jogar a toalha dessa forma, Fred? Não, de jeito nenhum. O grande problema é que o Atlético não tem um time titular. Então o torcedor fica meio sem saber de que forma cobrar. A questão é que a gente já sabia que o Dorival ia fazer uma série de mudanças, uma série de testes. Só que já foram 11 jogos, contando aquele amistoso com o River Plate até agora. E qual que é o time titular do Atlético, você sabe? Eu não sei. Eu acho que nem o Dorival sabe. Então, ele não sabe. Né, ele até falou, estou tentando mexer, etc. Eu acho que realmente ele teria que mexer. Ele começou o ano com um time na cabeça. O time na cabeça tinha o Diego Souza, tinha o Tardelli e tinha o Obina. Esses não estão mais aí. Agora, a torcida fica com o pé atrás por vários motivos. Alguns jogadores que chegaram com peso e com esperança de ser realmente aqueles jogadores que iam sumir, que iam dar qualidade ao time, não corresponderam. O Richarlison é um deles, né? Já foi deslocado ontem. No início do ano eu até falei aqui que era perder muito colocar o Richarlison na lateral esquerda. Ele já foi parar na lateral esquerda e foi mal. Muito mal. O Hever teve uma falha grotesca ontem. Um jogador do tamanho dele, um cruzamento da distância que foi, ele falhou. Deixou tamanho em todos os sentidos. Né, da qualidade dele, ele falhou. Do tamanho também. Exato. Ele falhou também antes, numa matada de bola. Né, jogador da qualidade do Hever. Então, quando começa a funcionar, o Renan começou a falhar. O Hever começou a falhar. O Richarlison começou a falhar. O Mancini não entrou em forma. É a hora do torcedor realmente ficar com
colocar a barba de molho. Mancini é uma contratura na coxa, tá, galera? E vai fazer um exame hoje à tarde. Flávio Carvalho, o Leonardo Carvalho, pelo Twitter, twitter.com/DimarOliveira, tá dizendo pra gente debater mesmo, porque a massa tá preocupada e até o Dorival já está sendo questionado. Ele tá falando que o time tá muito desorganizado. Você acha que o Dorival já está sendo questionado? Olha, Dimar, na entrevista o Dorival disse o seguinte: eu estou tranquilo, né? E agora, só que a torcida do Atlético não está tranquila. Não está tranquilo. Né? O futebol que o Atlético mostrou ontem foi um futebol abaixo daquilo que se esperava, né? Um futebol muito ruim. Agora, falta qualidade ao time do Atlético também, é bom dizer isso. O Atlético, quando tinha o Diego Tardelli, quando tinha o Diego Souza, quando tinha o Obina, jogadores que resolviam a partida de uma hora para outra. Né? Hoje o Atlético não tem esse jogador. O jogador diferenciado é aquele que decide um jogo. E o Atlético não tem esse jogador hoje no seu elenco. Quem que pode ser? Ricardo Bueno? Não vai ser. Neto Berola? Não vai ser. Jobson? Não vai ser. Ricardinho? Não vai ser. Então o Atlético não tem esse jogador hoje. E não acredito, sinceramente, que o Guilherme vai ser o salvador da pátria. Sinceramente, não acredito. Sozinho ele, não resolve o problema. O Atlético precisa de muito mais coisa. Então é preocupante a situação do Atlético. O Atlético ontem foi envolvido pelo Uberaba em determinados momentos. Se você for ver quantas defesas o goleiro do Uberaba fez, ele teve uma bola no chute do Ricardinho que foi no meio do gol. Né? E no mais, o Atlético estava com aquele padrão de jogo que a gente sabe que, né, todo mundo conhece, bola para a área e o goleiro do Uberaba aparecendo mais do que ninguém. Eu acho que a ausência do padrão, né? O Fábio Pinel narrou o jogo, daqui a pouco você vai ver os melhores momentos. E aí a pergunta para você é do Bruno Nogueira. Será que Liedson, Adriano, Tardelli fariam a diferença ontem com a bola quadrada que recebia o Bueno? As bolas que chegavam para o Ricardo Bueno, geralmente bolas alçadas na área. E ele no duelo contra os 3 zagueiros do Uberaba não estava levando muita vantagem. Foi muito feliz no lance do gol, mas com dificuldade ganhava uma ou outra bola sobre a defesa adversária. Não sei, viu? Eu acho que Adriano, Tardelli, o Liedson, e qual foi o outro que ele citou, Dimara? Tardelli, Edson, Adriano, são só os 3. Só os 3, né? Mesmo. Eu não sei, pela qualidade que eles têm, eu acredito até que talvez eles em campo tivessem melhor sorte do que teve o Ricardo Bueno. Mas também não dá para afirmar assim com tanta convicção. Olha, e a questão do Renan Oliveira, daqui a pouco até o técnico Dorival Júnior vai comentar sobre isso, mas o João Baroni Neto, ele coloca aqui, olha, para a gente não esquecer de comentar, porque ele acha que o Renan, desde o jogo contra o Cruzeiro, ele ainda não entrou em campo. Essa questão do meio, a gente até falou ontem da questão do Mancini, né, que era uma expectativa nessa entrada, e ele entrou, ficou 13 minutos e saiu, né, quer dizer, então o Dorival também vai perdendo as suas possibilidades, não é só isso, ele tem o Daniel Carvalho, ele tem os 2 laterais dele que estão contundidos, ele tem uma série de circunstâncias também que envolveram essa equipe e obrigaram com que o Dorival falasse nessa questão que ele disse, olha, eu tentei mudar o padrão de jogo, ou seja, ele tentou encaixar as peças que ele tinha numa situação e não tem conseguido, né? Sabe o que é o problema? O problema é gravíssimo. Ele mudou. Então, de repente, ele tá mudando. O Richarlison treinou bem na lateral esquerda. O Richarlison errou todos os cruzamentos. Foi fraco na marcação, na minha opinião. Então, a questão é o seguinte, mudar, óbvio, o time tá mal, ele tem que mudar. A questão é que é o seguinte, a expectativa que a torcida tem, que a gente tem, é o seguinte, ele treinou alguma coisa para ter um resultado melhor. E o resultado não aparece. Né? Nós vamos esperar o Daniel Carvalho? Quando que ele vai estar em forma? Né? Será que ele não vai ter mais nenhuma contusão? Né? Aí pode esperar ele colocar um peso nele para, de repente, com um jogo, ele cai em cima da mão, ele machuca. É muito vago isso, esperar o Daniel Carvalho. O Mancini tem 3 meses, para não sei quanto tempo vai ficar fora mais. Né? A grande questão é o seguinte, ele muda, mesmo sem as peças, e não consegue, com essas mudanças, ter um resultado imediato. Ele consegue em situações específicas de algum jogo. Em Patinga, por exemplo, o Jobson entrou muito bem, mexeu no jogo. Né? Mas a gente vê isso em raros momentos. Né? E quando mexe demais, a tendência é que demorar mais ainda para conseguir encontrar. E tem uma questão também que é a seguinte, às vezes a gente fala aqui do Renan Ribeiro, né, do goleiro, e essa passagem também para a defesa do Atlético está muito complicada, né? Os próprios volantes não estão se acertando, né? Eu diria, o Pinel até perguntava, a gente conversava antes, quem é o melhor jogador do Atlético hoje? Eu acho o Ricardinho. Acho que é o jogador mais regular que o Atlético tem hoje. Por mais que o time esteja numa situação ruim, ele também caiu de rendimento, como toda a equipe, mas talvez seja o mais regular. É aquele que você vê tentando segurar uma situação do Atlético
Atlético ainda. Edmar, uma coisa é você jogar ao lado do Tardelli, do Obina e do Diego Souza, e o Ricardinho, sendo mais um. Agora, jogando ao lado do Renan Oliveira, do Jobson e do Ricardo Bueno, é outra história. Então o Ricardinho, ele sente muito o peso de ter que resolver sozinho uma situação. Agora, quando você fala da defesa do Atlético, são 8 jogos do Campeonato Mineiro, tomou 13 gols. O Atlético tomou gol de todo mundo esse ano. Tomou gol do IAP nos 2 jogos. Exatamente, do IAP, inclusive. Aquele time horrível que o Atlético goleou ele aqui. Agora, o meio de campo do Atlético está completamente desorientado. Ontem a gente viu o meio de campo do Atlético totalmente perdido em campo. Né? A gente não vê a compactação desse meio de campo do Atlético, não vê o ataque funcionando, na verdade. Então, agora, faltam 3 jogos para terminar o campeonato. Nesses 3 jogos, aí depois vão ter mais 4 aí, provavelmente, porque o Atlético deve chegar aí à fase final do Campeonato Mineiro. Mas será que nesse tempo, para acertar um time, já pensando no Campeonato Brasileiro, ou vai desmanchar tudo de novo, como aconteceu o ano passado com o Luxemburgo, e falar assim, não, esse time não dá certo, então nós temos que arrumar outro? Não dá nem para lembrar esse passado. Não, sabe o que acontece, Edmar? Eu acho que foi-se o tempo em que a conquista do Campeonato Mineiro era algo expressivo para o currículo de um clube. Hoje em dia, de uns anos para cá, a gente pode dizer que a competição tornou-se um laboratório, que é o termo mais utilizado, na preparação das equipes para o principal torneio do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Aí tudo bem, o Dorival está fazendo as suas experiências, está observando certos jogadores, está dando sequência a alguns, só que o nível de exigência, principalmente por parte da torcida, é muito grande, porque, como lembrou o Fred no início do programa, não tem um time titular. O atleticano quer pelo menos ver um time que ele saiba quem joga em qual posição, e isso não está acontecendo. Talvez por isso, muitas críticas, muitas cobranças nesse Campeonato Mineiro, até porque merecidas. O Atlético realmente não está jogando bem.